Oi, gente, tudo bem? Tô esperando a Denise chegar aqui. Eu acho que tá até um minutinho adiantado, mas eu já entrei pra poder colocar aqui. Tô colocando, só vou fixar aqui. Oi, Raquel. Já vou te chamar, Dê. Ficou. Oi, gente. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom e você? Deixa eu Tudo diminuir aqui bem meu também. som. Bela dormiu? Dormiu com o marido, né? Porque comigo, Menina, de você jeito fazer nenhum. live, você fazer live é essa tensão, né? Eu nem ponho, no dia que eu É, tenho live, eu nem ponho as crianças pra dormir, porque eu fico nervosa e eles não dormem. Aí eu ah, nem coloco, fica lá por conta do mas meu aqui não marido. tem jeito, porque se não dá pra um só botar os dois, porque eles não dormem, É, eles se atacam, pulam um em cima do outro, aí a gente tem que separar. Aí normalmente o que a é gente que faz aí já é. pode Fala. falar. Não, eu ia falar que o que a gente faz aqui é o que dormir primeiro, o outro rende, entendeu? Aí o meu marido terminou e veio me render. Ah, que bom, porque a Ivy é maiorzinha, né? Então a Ivy fica um tempo É, sozinha. é. Dê, primeiro eu vou te pedir desculpa porque eu tô com uma voz horrível e meu nariz tá, Não, né? É tranquilo. que eu coloquei um Inverno aqui, filtro. né? Menina do céu, e pior que com essa história de corona, né? Qualquer lugar que você vai, É. você não pode nem tossir, porque o povo fica desesperado. Eu tô vendo as meninas aqui do meu pequeno financista. Não sei qual das duas que tá aí, mas oi, meninas. Bom, gente, a Denise eu amo o podcast dela, gente. Eu já indiquei aqui várias vezes. E achei que tinha travado, Oi. mas não. Tá meio que travando um pouco, tá? Se cair, minha internet aqui é ruim, tá? Então se cair eu te chamo de novo. Então, eu sempre indico aqui o podcast da Dê, porque eu acho que ela é super cuidadosa na escolha dos livros. A Ivy ama. Eu falei pra você, né? Eu falei pra Ivy que eu ia falar com ela, ela ficou super feliz. Fofa. E eu chamei a Denise para a gente poder falar um pouquinho de como ela usa a leitura na educação dos filhos dela, que eu acho que ela faz isso com maestria, assim, muito melhor do que eu, porque eu acho que você consegue abordar vários assuntos aí que eu ainda não consigo administrar direito aqui em casa, então por isso que eu te chamei. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você do podcast, e aí depois a gente começa. Combinado. Bom, obrigada. A recíproca é verdadeira, porque eu sou muito fã do seu perfil. Eu conheci há um tempo atrás e através de uma amiga aqui que me indicou. E foi engraçado porque a gente mora na mesma cidade, né? Distante, mas na mesma cidade. E aí, quando Sim. eu te conheci Aham. no podcast, coincidência. Eu estava começando aqui também com o Lucas a coisa de começar a mesada e tal, então foi uma coincidência muito agradável. Então, eu tenho blog Sim. desde fevereiro do ano passado sobre livros, a gente sempre gostou muito de ler, e aí eu comecei o blog para dividir um pouco dos nossos livros. E depois veio a ideia do podcast, porque as crianças gostavam. O Lucas, né, começou a gostar muito de podcast, e eu queria muito que ele mantivesse o português, que ele ouvisse em português. E aí não tinha muita opção na época, e aí eu criei o meu. Aí eu falei, bom, vou criar o meu. Eu sou assim, meio que zero de tecnologia, meu conhecimentos tecnológicos, eu peno aqui. Hoje mesmo eu estava batendo cabeça aqui com o Eu não sinto YouTube, falta de enfim. nada. Ah, pois é, as pessoas Não, o falam seu isso, mas é podcast é engraçado, né? Pro meu, maravilhoso. pro meu perfeccionismo, entendeu? Falta muito. E eu É ouço você que tá agora. exigente demais. Não, e é engraçado que às vezes eu ouço episódios do início do podcast e eu fico assim, nossa, mas como é que eu fiz um negócio desse? Não conseguia nem Não, equalizar o som, enfim. Agora eu melhorei, agora o meu microfone tem um negocinho um negocinho, umas peninhas que eles melhoram o som também, enfim. Mas é isso, a e gente aí a gente, vai melhorando. pois é, foi isso, é com blog também, cada vez mais conhecendo e as crianças crescendo, né?
E eu entrando mais nesse meio, eu comecei a pesquisar mais, a ler mais sobre isso, a mudar. Até vou falar disso hoje aqui, eu separei para falar sobre isso, porque até os nossos gostos por Ai, livros foram ótimo. mudando e desenvolvendo, crescendo, né? Sim. É, eu percebo isso também com a Ive, né? Porque até as crianças, né? O que era atrativo um tempo atrás, hoje em dia já não é tanto. E livros que a gente É, tentou ler um tempo atrás, hoje em dia ela tem mais interesse, né? Então eu acho que vai mudando também. Eu acho que é super importante, assim. É, o que eu queria falar é que, assim, se eu pudesse dar um conselho para os pais, assim, do que fazer na educação dos filhos de uma maneira geral, é incentivar a leitura, porque eu acho que através dos livros, eu sou uma pessoa que não lê tanto quanto eu gostaria, tá? Então, assim, hoje eu tenho mais noção disso, então eu tento ler com mais frequência, mas eu acho que a leitura, ela abre um mundo de possibilidades pra gente. A gente consegue entrar na cabeça de grandes pensadores, né? E consegue também uhum, conhecer lugares através dos olhos de outras pessoas. Então, eu acho incrível. E eu acho o trabalho que você faz com as crianças incrível, porque eu acho que você aborda obrigada. muitos temas aí. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você faz isso no dia a dia, como que a leitura faz parte da vida de vocês. Inclusive, até essa pergunta que entrou agora, né, MS Dantas, falando que ela está implementando Deixa eu a ver. leitura de histórias infantis, como A Galinha dos Ovos de Ouro, A Cigarra e a Formiga, que a filha tem 18 meses e está fazendo bem. Eu acho que não tem como errar, né, assim, contando histórias ou se interessando por livros. Especificamente essas histórias que ela comentou, assim, não vou dizer que são meus livros preferidos, mas também, assim, não problematizo muito eles, não. A Cigarra e a Formiga, a gente não tem ainda aqui. Eu conheço a história porque ainda não achei nenhuma versão que as ilustrações me agradassem. E mas é uma história interessante. A Galinha dos Ovos de Ouro a gente também não tem, mas a gente tem a continuação da Olga de Dios, que ela fez uma continuação muito engraçada do que seriam os ovos de ouro, né? Depois que eles seguindo a história dos ovos de ouro. E eu acho que Ah, não eu não tem como sabia errar. Eu dessa acho que versão. tem, é muito divertida, mas não engrenou ainda aqui. O Lucas, assim, ele não se interessou muito, então por isso não foi pro blog ainda. É, eu acho, a dica que eu tenho, assim, eu acho que não teria como errar, né, com a leitura, é você ler muito, né? É você ler muito, é você pesquisar, é você se interessar, é você ter livro na casa toda, sabe? E variar. Então, assim, o que a pessoa perguntou, a MS perguntou, mas tô fazendo bem? Tá, mas eu acho que tem que ter também uma variação de tipos de história, de tipos de autores, de tipos de narrativa, de tipos de ilustração, porque é isso que eu acho que vai formando, né, o leitor crítico, né? É isso que vai fazendo com que Sim. não só a criança, como o adulto, né, que está mediando, ele conhecer uma gama maior, né, de autores, de ilustradores, de formas como aquele é abordado, para poder problematizar a leitura, enfim, evoluir na própria leitura. E é isso, e gostar, e a moderação, né? Aqui a gente respira livro, a gente tem livro pela casa inteira. Eu adoro, eu leio na frente das crianças, faço questão, qualquer minutinho que eu tenho de pegar um livro, estar com o livro na frente Faz deles, para toda a eles verem diferença. também, né, que com certeza. E além disso, de estimular eles assim com uma gama bem grande, né? Livros pequenos, livros grandes, livros mais delicados, livros menos delicados, livros um pouco mais comerciais, livros um pouco mais difíceis, temas mais tranquilos, temas um pouco mais, né, complexos. A gente tem um clube de leitura também, eu acho muito interessante clubes de leitura, principalmente para quem tem dificuldade de escolher livros. E mesmo eu hoje em dia, né, que eu já tenho, né, um conhecimento maior, enfim, pesquiso bastante, ainda assim eu mantenho um clube de leitura aqui na Austrália e agora assinei um no Brasil também, para já ir juntando os livros lá, porque eu acho que eles fazem uma curadoria, se for um bom clube de leitura, eles fazem uma baita de uma Sim, curadoria, né, e te ajudam na seleção e te apresentam coisas diferentes. Eu acho que isso é muito interessante também. O nosso clube aqui sim. australiano, eu gosto muito deles por causa disso, porque eles trazem cada mês um tema diferente, livros que eu nunca pensei, livros que eu penso que, né, de repente eu Depois não você me compraria, indica. porque te indico, eu marquei eles nos stories hoje, por acaso, que hoje, por acaso, as crianças pegaram 3 livros que vieram na assinatura recente do Bookboo, que é esse clube, e a curadoria deles é maravilhosa. É, que eu leio, uma Tem, pequena financista falando que tem pegou o pergunta? hábito de ler na quarentena.
Nossa, ler é fantástico, que abre, né, uma gama, É. assim, né? E os E eu, livros eu acho que uma infantis, coisa que então, é importante é a gente ler os dois pontos, né, do mesmo assunto, assim, ler oposição, o que as pessoas acham de lados opostos, né, porque isso também aham, deixa a gente mais crítico, né, nos dá informação. claro. O que eu queria te perguntar é como que você trabalha assuntos, temas delicados com as crianças, porque isso foi uma coisa que eu vi você falando na live que você fez semana passada, né? Foi a sua live? Aham, foi. Como você aborda assuntos mais delicados que eu, do meu ponto de vista, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que devem ser trabalhados com as crianças, então assuntos como racismo, a gente deve trabalhar, mas de uma maneira lúdica, né? E o livro eu acho que é uma ferramenta fantástica para isso, porque tem uma série, hoje em dia até tem mais, né? Falando especificamente do racismo. Como que você aborda isso com as crianças? Então, às vezes é até difícil para mim responder essa pergunta quando alguém me pergunta isso, porque não existe eu não tenho uma forma específica assim de abordar. A gente não tem tema proibido. Eu compro os livros, eu leio ou pego na biblioteca o livro que me interessa, sabe? Que tipo que eu acho as ilustrações bonitas, a história interessante, a forma que é abordada, né? Uma forma condizente com a idade, uma forma inteligente. E a gente fala, não existe muito assim, sabe? A coisa de tipo, não, vou falar. Eu tento, sim, variar os nossos livros, né? Não ter vários livros sobre o mesmo assunto, não ter, sei lá, 30 livros sobre morte, mas tirando isso, o que eu tento é tratar de uma forma natural. E os livros infantis, eles são incríveis para isso, por causa principalmente das ilustrações. Porque muitos livros, eles têm um peso nas ilustrações imenso que o próprio texto não traz. E aí, a Aham. criança, você lê um livro desse para criança, você vai estar falando muito pouco para ela, né? Porque o texto é muito pouco, mas ela vai estar absorvendo muito das ilustrações. E aí, quando ela for crescendo, quando ela for sendo capaz de assimilar aqueles assuntos, ela vai absorvendo mais daquele livro ou menos daquele livro. Entendeu? Então, é assim, eu trato. Eu até vou dar uns exemplos práticos, pode? Eu trouxe aqui uns exemplos Sim, práticos para claro, dar, que claro. eu acho que fica mais Adoro. fácil de entender. Por exemplo, ultimamente eu tenho estado muito menos focada em livro. Por exemplo, a gente estava conversando outro dia sobre livros de emoção, né? E eu falando que a gente teve um crescimento aqui, uma mudança aqui em casa nos livros de emoção. Porque a gente, antigamente, quando o Lucas era menor, uns 2, 3 anos atrás, eu focava muito nos livros que vamos abordar o que é emoção, vamos trabalhar o que é o ciúme, vamos trabalhar o que é a raiva. Então, dessa época, por exemplo, a gente tem livros como esse aqui, que é uma coleção bem conhecida no Brasil, Eu Quando Me tenho Sinto esse. Irritado, que tem vários. A gente tem esse, tem o do Triste, a gente tem mais alguns dois desses. Sim. E tem uma outra coleção também que é super conhecida no Brasil, que é... Cadê ele? Não, tá aqui. Que é esse aqui, Quando Estou com Ciúme. E tem vários também, Quando Estou Irritado, Quando Estou com Raiva. É bem conhecido no Brasil e no exterior. E a gente começou por esses livros, mas depois de um tempo aquilo começou a me incomodar um pouco. Eu comecei a achar que ele era direto demais, que ele não dava margem para a criança elaborar. As ilustrações eram muito específicas, sabe, para o que estava sendo Aham. falado. E ele meio que tentava trabalhar aquilo pela criança, sabe? Tipo, você pode fazer quando tá com raiva, você faz isso. Quando tá, sabe, com ciúme, você faz aquilo. E aí eu comecei a mudar um pouco, começou a me incomodar um pouco esses livros. O Lucas também, o meu mais velho, começou a se também não querer muito, nada que é muito direto ao ponto, ele também, sabe, começou a rejeitar. E nossos livros começaram a evoluir. A gente começou a ter alguns livros que abordassem um pouco mais, de uma forma um pouco mais profunda, um pouco menos direta, talvez, isso. E aí Aham. eu comprei o Emocionário, que é um livro muito legal também. Ai, tô doida pra esse, mas aqui não tem, né? A gente tem que Não, trazer do Brasil. ele é espanhol, eu acho até. Mas ele é muito bom porque ele traz umas emoções mais complexas, né? É legal para conversar, mas ainda é bem no Aham, estilo tipo dicionário mesmo, né? De explicar. Aqui na Austrália tem aham. um que existe no Brasil também, chama Sentimentos no Brasil, que a gente tem também. E Ah, é esse eu não muito conheço. bonitinho. Ele é um pouco mais interessante porque ele faz umas analogias, ele tem umas metáforas. Ele vai, né, passando pela transformação do menino, pelos sentimentos que ele sente. Esse é mais interessante. Mas eu ainda nem fui pro blog porque o Lucas também não está muito interessado nele. Minha Não. esperança é a Bela.
Esse outro aqui também existe no Brasil. Esse eu gosto muito. Ele é um dicionário de emoções. E aí cada letra, ele tem só uma palavra, na verdade, né? Para letra. Ah, que Mas o que eu legal. gosto dele são as ilustrações. E é isso que eu acho que ele começa a trabalhar, sabe? Com a criança, dela observar as Aham. ilustrações, dela, tipo, entender aquele sentimento pelas ilustrações. E aí, com esse livro, ele começou a entrar mais no que a gente gosta atualmente, que é livros que não falam, muitas vezes não falam especificamente sobre aquele tema, mas a Renata está falando que o Renato, Emocionário fez sucesso. o emocionário, Eu né? acho Eu que não com crianças conheço, mais tô doida pra velhas ver. Eu ia. Ô, tá cortando um pouco, eu não sei se é o meu ou se é o é seu. o Você tá seu. conseguindo Eu me acho que ouvir é o seu. direito? Tô ouvindo, tô É o ouvindo. meu? É, porque tá cortando. Enfim, se cair eu te chamo. É, o que eu acho interessante desses livros com desenhos é que ele dá a oportunidade da criança questionar, né? Que isso foi uma Uhum. coisa que eu vi você falando na live também, né? Que você não fala muito quando eles não perguntam, né? Você deixa aberto para que quando as perguntas vierem, você responder o que eles perguntaram, né? Não fala. E é o meu tá? Eu sei, eu tenho, inclusive eu assisti algumas lives recentemente. Tem muita gente que gosta de fazer atividade em cima do livro, né? E pega, senta e faz uma atividade, elabora em cima daquilo, ou conversa com a criança. E eu não faço. Eu não faço porque, enfim, não é o meu estilo, não porque tem alguma coisa errada. Mas é porque não é o meu estilo. O meu estilo é Sim, mais sentar, ler. No máximo eu aponto alguma coisa da ilustração, mas é muito difícil. Normalmente eu espero partir deles, partir eles perguntarem ou eles se interessarem, ou eles perguntam, porque eu acho que quando eles perguntam, você sabe a medida do que eles estão prontos para absorver ou não. Então, enquanto que se você chega e fala alguma exatamente. coisa, você talvez está apontando uma coisa que, eles não prestaram atenção porque eles não têm maturidade emocional para isso, ou duas, eles não querem conversar sobre aquilo, né? Não querem processar aquilo. Então, a gente tem um Uhum. livro que eu E é falei sobre meio ele isso que recentemente. acontece com as finanças também, né? O que você fala muito, né? De você, deles estarem prontos É, para poder a discutir, hora que a entender criança aquele tá assunto. pronta, né? É, É a por isso que é gente, importante você conhecer a criança, né? Cada criança é de um jeito. Eles vão se interessar e vão mostrar o caminho pra gente, né? A gente é, não precisa ficar tão amarrada de nessa idade tem que fazer isso, nessa idade tem que falar daquilo. é, eu também A acho. Tati está E, perguntando a idade dos filhos. Ah, os meus têm ai, 6 e 3 e os seus de... os meus têm 5,5 e 2,5, bem pertinho. É. Mas você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Tá com É, delay aqui eu pra ia. mim. Tá, não, aqui também. Eu tô de castigo nesse ponto aqui, que é o único que meu Wi-Fi pega de. É, Não, então. E eu não vou nem mexer, porque eu acho que se eu mexer vai cair. não, tranquila. É, a gente tem, por exemplo, um livro aqui que eu gosto muito. Quando eu comprei, eu amei ele de cara, mas não rolou aqui, que é esse aqui, chama O Casaco de Pupa. Ele faz uma metáfora sobre uma menina que carrega medos e medos e medos, e os medos vão aumentando no casaco dela. E aí ela vai carregando como se fosse um fardo que ela vai carregando. E as ilustrações são super impactantes, o livro é lindo, tem pouco texto, mas ele faz essa analogia até o Uhum. final, em que ela carrega tanto que ela não consegue mais andar, de tanto que ela está carregando esse peso, né, do medo. E aí um dia ela resolve, o livro tá, não, tá certo. E aí no final do livro ela fica pesada Tá demais, certo. não consegue mais andar, até que ela vira uma borboleta e se desfaz dos medos, né? Se liberta dos medos Ah, que e lindo. se liberta para a vida. E eu achei assim de uma lindeza assim, incrível, mas não rolou. O Lucas olhou pro livro, quando eu li a primeira vez, ele olhou e falou, ele achou triste, ele não, aquilo mexeu com ele, e aí ele se recusava a ouvir. E eu fiquei muito tempo sem ler o livro. E há pouco tempo, né, a quarentena, por acaso, eu trouxe de volta. E, nossa, ele caiu de amores, pedia para ler o livro sempre. Então, eu acho que isso é importante também, a gente reconhecer que muitas vezes as nossas crianças não querem ler um livro porque aquilo está sendo um gatilho para eles, né? Ou porque eles não entendem o livro ainda, né, a Sim. metáfora do livro, ou porque aquele livro é um gatilho de alguma coisa que eles não estão prontos para trabalhar.
E quando eles estão prontos, eles se abrem, né? Eles se abrem para o livro, para a história, para aquelas nuances, né? O que que a história está significando para eles. Eu acho isso muito legal. Sim. E eu acho que na falta na dúvida, né, do que ler, leio isso, leio aquilo, simplesmente leia, né? Porque o hábito, ele vai estar sendo construído, né, quando você lê. E eu acho que através da leitura a gente consegue trabalhar qualquer assunto, assim, e não precisa nem ser livro específico, né? Eu lembro que quando a gente começou a se falar, você me indicou A Árvore Generosa, que é Eu um trouxe aqui, eu livro lembro que você gostou bastante, eu trouxe ele aqui que até. eu amei, amei, porque é um livro que ele não fala diretamente de finanças e nem de emoções, nem de nada, mas ele traz tanta coisa, né? Que a criança consegue ir trabalhando e compreendendo. E como você falou, não é algo que você precisa sentar, explicar, ensinar o que está ali. Não, você simplesmente faz a leitura e cada vez que você vai lendo. Na verdade, eu nem tenho esse, toda vez eu escuto no podcast com a Ive. E toda vez que você vai lendo, cada vez que você vai escutando, você vai pegando uma coisa ou outra da história, né? E a mesma coisa acontece com as crianças, né? A Ivy ouve repetidas vezes. Aqui teve uma época e uma fase que aquele Mamãe Caiu no Celular era assim, todo dia, 3 vezes por dia, mas era o Uma Theo. indireta, né? Uma 3 vezes indireta. por dia. Né? Aí a gente fica até se sentindo culpada, né? Mas ele amava, então assim. E tem isso também, né? As mensagens que você consegue receber através disso. Essa semana eu ouvi um podcast com ela, Não Me Toca Seu Boboca. Você conhece Da esse Carol livro? Camanho. Sim, conheço. Eu ouvi no. Você não tem ele no seu podcast, né? Não tenho, porque, enfim, por algumas coisas particulares. Eu pensei em gravar um livro sobre esse assunto também. Cheguei a entrar em contato com uma editora, mas não rolou. Eu fiquei meio dividida para levar esse assunto. Eu acho que, eu não sei, eu tenho muito medo desses assuntos serem gatilhos, sabe? E Aham. aí eu fiquei nessa, acabei não gravando, mas a Carol gravou e a Marina Bastos gravou também no podcast. Foram Ah, ótimas eu as ouvi versões. na Fafá Conta. Acho que foi na Ah, Fafá sim. Conta que eu ouvi. Mas foi interessante. Eu não sabia o tema. Para quem não conhece, é um tema. Aborda pedofilia, né? No final das contas, né? Que é Uhum. abuso sexual e tal. Mas só que ele não fala diretamente sobre isso. E foi bom para mim ter ouvido, porque eu entendi como a Ivy vê as coisas, sabe? E aí Aham. fica mais fácil de você direcionar depois, porque é bem isso, a gente não tem noção, né, do conhecimento que eles têm. E aí quando você ouve um livro desse tipo e conversa com a criança, ela ficou muito questionando, mas por que ele era bonzinho e tava todo mundo fugindo dela, não entendeu muito, sabe? Uhum. Isso te dá informação para você trabalhar isso depois, né? Então eu acho que a leitura com as crianças também é fantástico por causa disso, né? Porque a gente consegue entender em que ponto que eles estão do desenvolvimento deles, do conhecimento de determinado assunto e desenvolver isso com eles depois, né? E eu acho que isso que é importante também, as pessoas terem, assim, pensarem sobre isso, da literatura de qualidade, né? Porque todo mundo sabe que livro é caro, que nem sempre, né, as pessoas conseguem comprar, mas você vê um livrinho lá nesse que tem uns montes, né? De R$ 5, de R$ 2, de R$ 3, mas você vê a qualidade do texto, é visível. Se você pega um livro do Shell, por exemplo, né? Esse cara é um gênio, um gênio. Ele tem os livros dele, assim, não tem um livro dele que não seja assim uma coisa absolutamente genial. E ele é dele a parte que falta, a parte que falta É enquanto o lindo. grande o Leão Leocádio, enfim. Ele é um gênio. E aí, ele desenha também, né? As ilustrações são dele também. E aí você pega um livro desse, você vai comparar com um livro da Disney, você vai comparar com um livro, né, desses baratinhos, e é chocante, porque esses livros mais baratos, para começar, as ilustrações são preto e branco, né? É bem aquela ilustração digital que você não tem muita nuance na ilustração. Não. E os textos normalmente são diretos demais, muitas vezes engraçado, né? Porque A assim, Denise pode falar. tá perguntando das histórias em quadrinhos. Então, a minha live foi sobre isso, né? Na verdade, numa discussão que eu levantei sobre a Turma da Mônica, mas sem entrar na história da problematização da Turma da Mônica em si, que eu não vou entrar,
o quadrinho, enfim, em si, não é um tipo de livro que eu gosto, que eu curta, porque, assim, eu, particularmente, que eu não gosto, mas tem livros em quadrinhos incríveis, assim, saindo, né, dessa coisa que todo mundo conhece. Quadrinhos não é só a Turma da Mônica, né? Inclusive, um dos livros que o Lucas, meu filho, mais, o preferido dele, quando ele tinha 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, era um livro chamado. É, né? Porque a gente tem até hoje esse livro, chama Um Novo País para a Ásia, que é a história de uma menina refugiada. O livro é super forte, tem imagens de armas no livro, dela fugindo da guerra. E era um livro que eu nunca ia imaginar que uma criança de 2 anos ia ler. E ele amava esse livro. Ele é todo em quadrinhos, o texto é sensacional, super sensível. Ele é indicado para criança acima de 9, 7, 8, 9 anos, mas meu Lucas lia com 2 e eu leio até hoje com ele. E é um livro fantástico. Então, assim, tem um livro que eu não tenho, mas eu já vi sobre ele também, um livro da Anne Frank, a história da Anne Frank em quadrinhos, que é sensacional também. Ah, que Então, legal. assim, existem histórias em quadrinhos muito interessantes, assim, com histórias mesmo, né? Com textos maiores, mesmo histórias maiores do que o que as pessoas costumam pensar de quadrinhos em si. E tem os mais clássicos. Agora eu tô lendo com o Lucas o Capitão Coeco, que pelo amor de Jesus Cristo amado. Não é o meu tipo de literatura, mas ele ama. Então a Eu gente lembro que você amava falou ler esse Capitão. do Pig the Pug, né? Que você não curte também, né? Não gosto também, mas ele não é quadrinho, é? Não, né? Não, não é quadrinho, mas eu Ele é lembro que você quadrinho, falou que você não né? gosta, e as crianças amam, né? A Não Ivy gosto. ama. Então, o Lucas não se interessa, assim, ele não se caiu de amores, não. Então, deu pra eu dar, assim, uma guardadinha no livro. A Ivy Porque ele ama, pediu a coleção de Natal, amiga. não gosta. Mas eu acho assim também, né? Assim, eu leio, né? Por exemplo, o Lucas ama o Capitão Cueca. Aí a gente, enfim, tô lendo o Capitão Cueca. Não gosto, tô louca pra ele ler sozinho, porque eu não quero ler a coleção inteira do Capitão Cueca. Mas, por outro lado, eu acho também o seguinte, eu penso assim, né? Eu acho que o mediador tem que gostar também do livro, sabe? Porque Sim, não dá, eu não consigo ler um livro que eu odeio, eu não consigo ler um livro, né? O próprio Pig the sim, Pug, que eu implico com ele horrores, tadinho. Eu não consigo, sabe? Não tem, né? Não tem aquele. Então, eu acho que isso é importante também. É isso para todos os assuntos, que eu estava falando de assuntos mais pesados, né? De assuntos de morte e tal. O moderador tem que estar confortável com isso, porque se o moderador não sim, tiver, você não vai conseguir ler, né? Então, por mais que, óbvio, a gente tem que sim, dar é legal a gente dar uma gama, né, grande para as crianças, é legal a gente, né, expor ela isso, mas passa muito pelo mediador, da gente estar confortável. Esse próprio mesmo da Árvore Generosa eu amo também, adoro. Mas o Lucas passou um bom tempo sem querer lê-lo também, porque ele acha triste, ele toca muito ele, esse sim, livro. E tem alguns livros que tocam ele. E aí, enfim, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente entender o sim, que toca ele e eles entenderem também que tem alguns livros. Algum Turma da Mônica, por exemplo, ele já nem me pede mais. Ele já sabe que ele vai ler sozinho, ele faz leitura visual do quadrinho, desse por quadrinho. Porque quadrinhos eu gosto muito, mas eu acho muitos, esses quadrinhos mais, como Turma da Mônica, por exemplo, eu acho eles muito difíceis de ler, né? De ler para alguém. Porque tem as sim, nuances das sim, quadrinhos, você explicar quem está falando o quê. Quando é um quadrinho como esse da Ásia, por exemplo, que é mais a história mesmo, né? Só em formato de quadrinhos, o da Anne Frank também é assim. Aí tudo bem, eu acho que é mais tranquilo de ler, mas quadrinhos, né, aquelas nuvenzinhas, né, com fala, eu acho mais complicado. sim. Mas o importante, eu acho, que é oferecer. E também, uma coisa que eu acho, assim, é que a gente, como você falou, a gente está como mediador, tanto da leitura quanto do que a gente oferece, né? Então, eu acho que tem coisas que se a gente não concorda, nem cabe oferecer, né? Por exemplo, o Pig the Pug aí. É um livro que não é tão pesado, mas eu acho que se fosse um pouco mais, eu também não tentaria outros caminhos, assim, sabe? Porque eu acho que tem uns livros, É, principalmente esses que você falou de 5, 10 reais aí, que a gente acha com facilidade em livraria. Eu já cheguei a comprar alguns de clássicos, assim, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, que não faziam o menor sentido, assim, sabe? E que são histórias que eu não gosto também. Não gostaria que eles tivessem acesso, sabe? Do tipo, e daí a princesa tem 16 anos e casou, né, no final da história. Então eu acho que cabe a gente também mediar isso, né? O que a gente quer apresentar.
Eu acho que a gente tem que estar confortável, né? E eu falei até na outra live disso, né? A gente aqui em casa pratica Montessori, então a gente tem já uma coisa mais forte no real também. Então isso já me afasta um pouco dos livros também mais fantasiosos. Não que a gente não tenha, a gente tem, mas me afasta um pouco, porque a gente tenta sempre fazer as nossas discussões aqui, né? Tipo, eu sempre tento trazer nos livros uma coisa mais puxada para o real, com metáforas, com ilustrações, mas mais para o real. Então, por exemplo, esse livro aqui que a gente tem lido recentemente. Hoje eu trouxe livro em português, na outra live eu só levei livro em inglês, as pessoas ficam me perguntando, mas tem no Brasil? Tem no Brasil? Eu falei, não tem no Brasil. Esse aqui tem no Brasil. Mas eu quero esse aqui é em indicação de português. inglês depois. Esse aqui é em inglês, né? Mas ele ele foi lançado no Brasil. Chama O Leão da Neve, que é sobre uma menina que se sente sozinha e ela começa a falar com um leão, que na verdade é a imaginação dela, né? Que vive na parede da casa. E, enfim, ele é cheio de metáforas, ele tem uma ilustração linda, e ele vai trabalhando isso, né? Dos sentimentos, mas tem um outro também que é super conhecido no Brasil também, não sei se você conhece, é de uma autora espanhola, O Vazio, que é Não, não também de uma conheço. metáfora incrível sobre depressão. E, enfim, sobre depressão, você vê, né? A gente tá falando aqui de depressão, mas ele é super colorido. As crianças muito pequenas não vão captar, claro, isso. Mas ele é tranquilo de você ler, ele tem pouco texto, tá vendo? E para nós adultos, nisso que eu acho o incrível dos livros infantis, né? Porque eles conseguem falar não só com as crianças pequenas, né? Um bom livro, né? Com as crianças pequenas, com os bebês, com os adolescentes, com os adultos. O meu marido estava me falando hoje que ele estava lendo para minha caçula tem 2 anos, né? Ele estava lendo para ela um livro, como é que é o nome do livro agora? Atrás da Porta, gente, esqueci, do Alexandre Rampazzo. Não sei se você conhece, é um que é uma sanfona, cada Não. você pode ler o livro de um lado ou do outro. Como é que é? Se eu abrir essa porta agora. Lembrei. Se eu abrir essa porta agora. E aí o meu marido, enfim, a gente lê com as crianças, e aí hoje meu marido falou pra mim, nossa, tá falando esse livro? Eu acabei de perceber que o livro, ele faz uma metáfora, como se o menino e o monstro tivessem cada um de um lado da porta. E tipo, você vê, né? A gente adulto, aquele livro toca até a gente, né? Aquele livro, Sim, até pra sim. gente, ele traz, assim, sabe, uns insights. A gente lê o livro toda noite, mas um dia dá aquele clique, assim, né? Não, eu tenho vezes que eu choro lendo o livro pra Ivy. Aí ela vem, me abraça, fala, não chora, mamãe, porque realmente é isso, é tocante, né? E eu É. acho que uma coisa muito, muito importante dos livros também é que eles permitem que as crianças desenvolvam empatia, porque através Uhum. do personagem, que nem esse livro que fala sobre depressão, a criança não vai ligar isso à depressão em si, mas se ela tiver contato com uma criança que tem um problema de depressão ou que apresente sinais que o personagem apresentou no livro, ela vai ser mais empática, porque ela já ouviu essa história, ela já teve contato com essa realidade. Então eu acho que o Uhum. livro também ele ajuda muito nesse sentido, né, da empatia, de desenvolver essa possibilidade de ver o livro, ver as coisas do ponto de vista de cada um dos personagens, né? Com certeza, e acho que é por isso que é importante também, né, você, de novo, né, a gente falando dos livros de qualidade, né, porque eles vão fazer esse trabalho de ilustração e texto, né, e inclusive eu sempre falo de livro em inglês, mas hoje eu estava pensando nos livros em português e, assim, os meus dois, eu não sei se eu já falei isso no blog, mas os meus dois autores preferidos, né, atuais, né, do Brasil, que ainda estão publicando e são os meus autores preferidos de livro. Aquele é que, assim, você quer pensar, quer comprar um livro para alguém em português e não conhece os autores, não conhece os livros, vai na Blandina Franco e vai no Alexandre Rampazzo, porque eles são de um lirismo. A Blandina não ilustra, né? Normalmente é o Lolo, o marido dela que ilustra, mas o Quais Alexandre são os Rampazzo livros? ilustra. E os livros deles. Então, do Rampazzo, por acaso, eu não trouxe nenhum aqui, porque eu só trouxe livro de emoção, mas a gente tem vários. Ele tem um livro sobre a morte, chamado. Gente, agora eu me esqueci da bicicleta. Com uma bicicleta na capa. É, e esqueci agora, mas os livros do Rampazzo, ele tem um livro do Pinóquio, que ele faz uma desconstrução da história do Pinóquio, ele tem esse Atrás da Porta, Se Eu Abrir Essa Porta Agora, ele tem esse da bicicleta, enfim, ele tem a Cor de Coralina, e ele é incrível, assim, Ah, a os Cor de textos, Coralina as eu conheço. ilustrações.
E a Mas que Blandina, eu ela até tem vi uma predicação. crítica na sua página aqui, né? Um outro ponto de Pois é, vista, na verdade, né? na verdade eu falei do livro que a gente gostava e depois Sim, eu veio, vi que é uma. desculpa, enfim, comecei a ver ele com outros olhos. Ainda gosto bastante, não me Uhum. afastou isso não, mas eu acho legal a gente sempre estar pensando nisso, né? É Mas isso. a Blandina, ela Uhum. tem esse aqui que eu acho incrível para crianças pequenas, para bebês, para crianças Ah, pequenas, porque ele tem pouco texto, ele tem ilustrações super fortes e ele vai falando da raiva. Tá vendo ali a vermelhinha? É uma raiva que vai crescendo, que crescendo, legal. crescendo e tomando conta de tudo. E a gente vai alimentando ela e ela vai crescendo até ela tomar conta de tudo. Que E legal. e aí no final ela explode, né? Ela vai. E, enfim, é uma analogia. O livro vai crescendo até ela explodir. E, e é incrível as analogias que ela faz. Ela tem um outro famoso dela chamado Ernesto, que é para mim um dos livros mais brilhantes já escritos em português. E é isso, eu acho que tem muito. Eu trouxe uns aqui, esse aqui também, sobre a relação de irmãos. Olha que capa Ai, eu sensacional, já, né? eu ouvi falar desse livro, mas, né, eu vi tudo aqui, não consegui comprar. Eu tinha tantos planos para ir para o Brasil agora e comprar. Ah, nem fala também, tem. Essa autora se não me engano, ela é espanhola também. Mas eu acho que não foi lançado em inglês. Também é um livro incrível, que as ilustrações têm pouquíssimo texto e as crianças se identificam demais aqui em casa, demais, os irmãos, né? O Lucas gosta muito desse também, sobre a relação Sim. de dois irmãos também, de duas irmãs também, que é da Pequena Ai, Zá, que legal. também uma editora maravilhosa no Brasil. E Esse esses aqui eu li livros também na com. live. Pode falar, Esse você Dê. conhece, não? Não, Eu não não. sei se você conhece. O Benji, ele é americano, também é um livro sobre amizade, sobre, né, que trabalha essas emoções, né, das amizades ao ciúme. Quer dizer, a mesma coisa daquele outro que eu mostrei, né, do ciúme, só que ao invés dele falar, o ciúme é isso, isso e isso. Quando você tem ciúme, você sente isso. Esse aqui não, ele conta uma história sobre dois amigos que têm a amizade abalada por um terceiro amigo, uma terceira criança que chega. Então, ao invés dele falar o que é o ciúme, de como você pode trabalhar, ele conta uma história contando como o menino superou isso, né? Como o menino passou por essa situação. Que legal. E quando você escolhe, como que você seleciona os livros pro podcast? Isso é uma dúvida que eu tenho. Como você faz essa É, escolha? então, para o podcast, basicamente eu pego livros que a gente gosta, né? Que eu já falei no blog, livros que a gente tem, que a gente gosta. Eu tento variar os temas, né? Para, enfim, ter uma gama maior de temas. E tem que ser livros que funcionem com áudio. Então, só com áudio, né? Então, por exemplo, A Árvore Generosa funciona, porque o texto é muito poderoso. Mas os outros livros do Shell, como A Parte que Falta Encontra o Grande O, não funcionam, porque Precisa da ilustração, ilustrações. né? Sim. Esse aqui, por exemplo, eu sou louca para ler no podcast e não dá, porque a ilustração é fortíssima nele. As nuances da ilustração, sabe? Aliás, acho que a maioria desses livros que eu trouxe hoje eu não consigo ler no podcast, porque as ilustrações deles têm um peso muito forte. Então, quando tem a ilustração, né, com peso muito forte, e eu no podcast eu me preocupo mais ainda com o que é dito, né? Exatamente, assim, com as palavras do livro, porque a criança só vai ouvir a palavra, né? Então, ela tem ainda. A É. palavra é muito mais forte, eu acho, do que você está lendo. E eu não gosto de mudar livro, né? Eu não gosto de mexer em texto, eu não gosto de alterar texto. Eu acho que, por mais que eu não goste do livro, que eu problematize, né, com os trechos, eu acho que o autor teve um trabalho tão grande, né, para escrever aquilo, para Sim, pensar naquilo. Quem sou eu para ficar mexendo? Então, eu seleciono assim, eu tento selecionar fazendo também, alterações. agora e trazer e eu também tento variar no podcast o tamanho dos livros, né? Porque o público do podcast vai de 2 anos a 10 anos, a 12 anos. Então, eu tento variar, porque as crianças muito pequenas não vão se prender com um episódio de mais de 5 minutos. Então, eu tento Sim. também variar o tamanho. E temas que eu gosto, eu tento trazer temas
Por exemplo, o dessa semana vai ser um de música, de um balé, que eu já levei 2 pro podcast, né? Falta um, e vai vir essa semana. E a semana que vem vai ser um livro sobre política, que eu amo também aqui. Então é Ah, que isso, são livro livros que que eu é? amo e que funcionam bem com a... O de política É. é o Quem Manda Aqui, o nome do livro. Ah, legal, eu Eu vou já ouvir, falei porque dele eu no acho que é um blog. tema interessante, assim, pra gente trabalhar. Sabe o que eu queria te Eu pedir? já Se levei. depois você puder tirar fotos dos livros que você mostrou hoje pra gente Claro, disponibilizar pro pessoal. claro, Aí eu tiro faço um sim. destaque de indicações, porque eu acho que é legal Uhum. isso. E eu não tenho acesso a tantos livros assim. Eu não conhecia muitos do que você mostrou aí, eu não conhecia não. E são variações de falar de sentimentos, né? De trabalhar algo que eu acho importante assim dentro da educação financeira, né? Não que as outras coisas não sejam, mas é uma ferramenta poderosa, eu acho, para trabalhar sentimentos, né? Mas você ia falar alguma coisa, eu É, te interrompi. não, eu acho que não, mas hoje eu trouxe só os de emoções, né, os de sentimentos, que foi que a gente tinha conversado, né, que eu acho que tem um pouco mais de influência. Eu até trouxe eu tava até pensando nisso quando a gente tava falando da live, né, porque eu não tenho muito, a gente já conversou sobre isso, né, eu não tenho muitos livros sobre educação financeira, né, que falem sobre essa questão financeira. Em parte porque eu tenho uma dificuldade enorme. Eu não sei se você, por acaso, já conheceu livros diferentes, mas eu tenho uma dificuldade enorme de achar livros sobre isso que não sejam didáticos para criança, sabe? Eu também tenho. De achar livros que falem sobre isso, que tenham essa mensagem de educação financeira, mas que não sejam aquela coisa de, olha, vamos poupar, coloca no porquinho aqui e faz, sabe? Ou que passe uma mensagem errada sobre a educação financeira. Eu cheguei a Uhum. pegar alguns na biblioteca que nenhum eu gostei. E o único que a gente tem sobre esse assunto é esse aqui, que eu já falei também, né? Não tem em português, infelizmente. É o A Chair for My Mother, Uhum. que é uma história super bonita, de uma menina uma família que perde tudo no incêndio e eles têm que poupar para conseguir comprar uma cadeira, tudo que eles conseguem, que ela consegue, que a família consegue comprar é uma cadeira que meio que simboliza também, né? Tipo, tudo que eles perderam. No final eles vão poupando, enchendo uma jarra, né? Que é o cofrinho, Muito até ficar legal. cheio e eles conseguirem comprar. Mas você sabe que não tem Ah, muitos livros que tratem o assunto financeiro. A Co Cardoso falou que a gente está fomentando o futuro de várias famílias trabalhando em educação financeira infantil. Obrigada, mas eu acho assim que é difícil achar livro para trabalhar esse tema com a criança. Realmente, eu tenho um ou outro aqui, mas todos eles falam do ponto de vista de é importante poupar e eu não gosto muito de abordar só o tema dinheiro, sabe? Porque eu acho que vai muito além uhum, disso. Eu acho que sim, que a criança tem que ter o contato com o dinheiro, que faz parte da educação financeira infantil. Mas nesse momento, na primeira infância, eu acho que muito mais importante do que o dinheiro é trabalhar a inteligência emocional, é a gente trabalhar esse incentivo à leitura, porque eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Pessoas que eu conheço hoje que são bons investidores, que são empreendedores, que conseguem fazer o negócio acontecer e têm um futuro próspero, que eu considero. São pessoas que leem muito, né? é, Então eu acho que isso faz toda a diferença na vida das crianças e incentivar isso na primeira infância. É lógico que a gente fala do dinheiro, a gente fala da importância de poupar e de ter a mesada e doação e tudo mais. São temas que eu gosto de trabalhar, mas não é só isso, sabe? E aí eu acabo também indicando livros que trabalhem sentimentos, que trabalhem outras coisas além das finanças mesmo. A Lilian tá falando aqui, hábitos saudáveis, inteligência emocional, ansiedade, exatamente. Eu acho que são base para o que vai acontecer com as crianças no futuro, né? inclusive hoje eu estava pensando nisso, né? Porque eu comprei um livro recentemente, chegou hoje, por acaso,
assim, o meu filho é muito perfeccionista, né? Como eu também. E eu acho que eu não sei, corrija-me se eu estiver errada, mas eu sinto que isso é um entrave para mim, né? Nessa questão financeira de poupar ou de lidar com dinheiro. É isso, de eu ser muito perfeccionista, de ter muito medo, né? De sair daquilo, né? De errar, de sair, né? Do certinho e tal. E aí é uma coisa que eu tenho visto no meu filho, eu me reconheço nisso, eu tô tentando trabalhar isso com ele. E eu comprei recentemente um livro sobre isso, eu acho que não tem em português, ele chama Beautiful Oops, que a tradução até seria meio difícil, né? Mas seria uma coisa tipo, como se, né? Mesmo os erros geram um acerto, né? Eles geram, se você conseguir ver pelo outro lado, você vai aprender com os erros também. E foi engraçado porque eu achei o livro fantástico. Aí eu comecei a ler, aí eu li com o Lucas hoje. Aí eu li e tal, né? Já pensando assim, né? Tipo, na lição que eu vou dar pra ele, né? De que ele pode errar. Aí ele terminou o livro e odiei. Não gostei desse livro. Aí eu, na hora, aí eu falei assim, é mesmo? Eu falei, tá bom. Mas ele vira e mexe fala isso de um livro porque toca ele, sabe? Porque toca na ferida dele. E Sim, é aí, isso que eu enfim, ia a gente dá falar. um É isso que tempo, eu ia guarda. falar. Vai retomar. Em algum momento ele vai querer saber do livro de novo, certeza. E a mensagem ficou, né? Eu acho que o importante é isso, que a mensagem ficou. A Pois Carol é. está perguntando aqui quais são esses outros livros. Não sei se você está perguntando, Carol, de finanças ou os que a Denise falou, mas eu vou deixar nos stories, vou fazer um destaque com as dicas dela. Eu queria deixar a dica aqui também, porque a Denise tem um podcast, para quem não está desde o começo, e ela tem muitos livros que ela trabalha lá. Então, assim, a leitura de uma maneira geral é importante para as crianças, né? Então, ela é super cuidadosa nas escolhas dela lá para o podcast. São livros lindos que sempre trazem uma mensagem que ensina algo para as crianças realmente. Então, Uhum. fica a dica aí para vocês. Eu falei que você já está criando uma comunidade, né? Porque eu te contei que eu falei com a minha amiga aqui, com a Sheila, e ela veio, eu descobri um podcast super legal e não sei o que, veio me mostrar e era você. Aí eu falei pra ela, eu já conheço a Denise já. E Ele eu acho que é tá, ele isso. O podcast está crescendo, é muito legal, porque eu tenho recebido muito áudio das crianças também, é a coisa mais linda, gente. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma Isso eu menininha, acho e super aí, fofo. hoje mesmo eu recebi um áudio de uma menininha, e ela ficou de me mandar apresentar, né, o episódio da semana que vem, e o pai me mandou vários áudios que a menina não acertava, ela começava a falar e errava, e parava, o que eu tenho que falar mesmo? Aí ficava naquela. Eu Mas acho eu as achei isso crianças muito legal que você incríveis. faz, de interagir com as crianças, porque no dia que a Mariana gravou, a filha da Sheila, eu estava na casa dela quando você lançou, né? Uhum. Nossa, foi assim, né? Um momento de fama, um momento de glória, e mandaram para a família toda, foi super divertido, assim. E as Ah, eles crianças são se demais. sentem assim, né? Essa interação eu acho muito bacana que você faz, Dê. Eu queria ver com o pessoal. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer falar, Dê. Eu tô tentando ver aqui quanto tempo falta. A gente tá com Pelo 47 meu minutos já. relógio aqui, falta no máximo 10 minutos. Quando você clica em cima do em direto ali, ele aparece o tempo que falta, mas só quem tá chamando a live. Ah, tá. Eu não vou nem tentar Aí mexer, dá pra porque senão ver. eu vou desligar totalmente. Derruba tudo. Queria saber se o pessoal tem alguma pergunta, se vocês querem perguntar alguma coisa. E aí, queria aproveitar daí para falar se tem mais alguma coisa que você acha importante deixar de mensagem aqui pro pessoal. Eu acho que não. Pri, eu acho que eu gosto muito do seu trabalho, assim, eu tenho tentado me educar mais também nessa questão financeira. Eu falho, assim, como eu te falei, miseravelmente, porque eu não tenho consistência e porque eu tenho uma relação, e é aquilo que eu estava falando do moderador, né? E eu acho que na questão Sim, financeira, eu vou cair no mesmo problema. Eu não lido bem. Então, se eu não lido bem, é muito difícil para mim ensinar o que não, eu não sei sim. para lidar, entendeu? Então, eu tenho um problema de lidar. Eu e meu marido, a gente pensa muito diferente com questão financeira. A gente não se acerta. Então, é muito difícil a gente passar, né? Para o Lucas, uma coisa saudável. Se eu penso, eu sou aquela que se pudesse botava o dinheiro debaixo do colchão, entendeu? Porque eu tenho se não pudesse nem usava cartão de banco. E meu marido é aquele que se dependesse por ele, ele estava jogando dinheiro pela janela. Então, a gente. Então, assim, eu acho muito legal o seu trabalho por causa disso, né? E não só o seu trabalho
da parte, né, de educação financeira infantil, como essa parte por trás, né, do que você falou, que o dinheiro, a educação financeira não é só o dinheiro, né, é a inteligência emocional. E isso, nossa, Sim. realmente é um insight, né, porque de repente eu começo a pensar que eu não estou indo pelo Eu caminho acho que tão errado assim, né. sim, eu acho que só o fato de você ler para as crianças já é um caminhão, assim, pela frente. Mas o que eu acho assim, como dica agora para você que você falou nisso, que eu acho que tem muita gente que também passa por isso, é autoconhecimento, né? Para a gente educar, assim É. como os livros, a gente tem que ser exemplo, né? A vida financeira é a mesma coisa, né? A gente tem que ser exemplo, a gente tem que se autoconhecer, saber onde que estão os nossos gatilhos aí, onde que estão os nossos erros, porque a gente também traz muita coisa da nossa infância, né? Eu acho que o fato de você ser, ter medo, né, de lidar com dinheiro, ser uma pessoa muito econômica, certamente passa por coisas que aconteceram na sua infância, né? E aí, É. esse autoconhecimento é importante. É por isso que eu falo disso, né? Eu atendo como psicóloga também, eu sou psicóloga, e eu busco falar da educação financeira infantil desse ponto de vista mais psicológico, porque assim, você vê muito, assim, eu não atendi minha vida toda, mas eu trabalhei em empresa, né? E aí você vê que os problemas financeiros, gerente de finanças de empresa com a vida financeira falida, assim, né? Então, eu acho que a gente acaba levando para as crianças as nossas crenças e os nossos valores errados com relação ao dinheiro, né? Então é importante trabalhar isso também. Mas eu acho que você está no caminho. Obrigada. Tomara, né? Bom, Não. tô no caminho e não tô, né? Porque por mais que eu seja assim, né, regrada na minha questão financeira, quando chega com o livro, né, o dinheiro, assim, não tô podendo gastar esse mês, mas tem que comprar os livros aqui, os livros ali, enfim. Mas livro é investimento. Vamos combinar que livro é investimento. É, pois é, vamos se apegar a isso, não que eu seja compulsiva por livros, como diz a minha irmã, né? É, Obrigada bom, por gente, não sei ter se me alguém tem mais convidado. alguma pergunta, senão eu vou encerrar aqui. Obrigada a você por ter se disponibilizado. Eu sei que é super difícil para para gente que é mãe encontrar um horáriozinho aí para poder fazer uma hora de conversa, né? Eu sei que seu tempo é precioso, ainda mais trabalhando, que eu sei que é puxado. Super obrigada, Dê. Eu amo seu trabalho, a gente falei isso milhões de vezes, mas eu vou continuar sempre te indicando, porque eu acho que seu trabalho é fantástico. E, estão perguntando sobre mesada. Gente, semana que vem eu devo fazer live sobre mesada e aí a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Porque hoje a gente tá falando aqui sobre livros, eu acho que mesada vai fugir muito do assunto e tem muita coisa pra gente falar. Priscila, depois se você quiser me chama no particular que a gente conversa, tá bom? Eu te oriento um pouco sobre isso. Eu Dê, vou participar super dessa live de obrigada. mesada que eu tô precisando aqui melhorar as minhas mesadas, a minha forma de dar mesada aqui. Enfim, obrigada, Pri, por me chamar, adorei, foi muito legal o nosso papo. E assim, a recíproca é verdadeira, eu sou super fã do seu trabalho. Foi muito bom te conhecer e botar em ordem aqui a minha educação financeira aqui, que tá precisando. A gente só precisa se encontrar pessoalmente agora, né? Pois é, precisa. A, gen- Tá bom, um a gente beijo. combina. Um beijo. Tchau, Um gente. beijo. Obrigada pela participação de Tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau.